Pastor Ivanildo é um grande amigo nosso, autor de mais de uma dezena de livros já. Mas mais do que isso, ele é um homem com um coração desse tamanho. A altura pode não ser muito, mas o coração dele é desse tamanho. Ele tem andado já ao mundo, eu acredito que mais de 50 países, ministrando a palavra de Deus. Ele já esteve aqui conosco antes. Eu sei que Deus tem uma mensagem para o teu coração. Amém. Para o teu coração. Para os nossos corações hoje. Ele vai ser assistido mais uma vez pelo Peterson, e que Deus faça a língua fluir mais do que nunca. Irmão Ivanildo. Deus é bom. God is good. Essa é uma tarde muito especial na minha vida, It's a very special time in my life porque cada vez que eu chego à casa do Senhor because every time in the house of the Lord e posso adorá-lo em espírito e em verdade, and I can praise Him in spirit and in truth, eu fico cada vez mais seguro de que um novo milagre está acontecendo na minha vida. and I'm secure that a new miracle is happening in my life. Para quem não me conhece, eu sou um mineiro, nasci na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, For those of you who don't know me, I was born in Minas, in Montes Claros, Brazil, e eu sou filho de uma família de 9 irmãos. and my relatives are now, we have 9 brothers, Hoje nós somos em 8 irmãos. and today we are 8. E graças a Deus ainda tenho os meus pais. And praise be to God, I still have my parents, E o meu pai foi o último a se render de fato na presença do Senhor. and my dad was the very last one to surrender his heart to Christ. E eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. And I can say that me and my household, we will praise the Lord. Eu sou casado há 27 anos I'm married for 27 years, e nós tivemos o privilégio de ter de Deus 3 filhas. and God has given us the privilege of having 3 kids. A primeira o Senhor recolheu com 4 meses. A primeira filha o Senhor a levou com 4 meses de vida. Our first daughter, God brought her with 4 months of life. E Ele depois nos presenteou com mais 2 filhas, And God, after that, God has given us 2 more daughters, a Samantha Samantha e a Thalita. and Talitha. Eu sou um homem feliz, I'm a very happy man porque Jesus ele é muito bom. because God is very good. Minha família é muito linda. My family is very beautiful. Parece comigo. Looks like me. E tive a grata alegria, And I have the privilege, logo depois que eu conheci a Jesus, right after I met Christ, receber uma chamada para ministério pastoral. I had a calling to be a pastor. E foi quando então tive que deixar minha cidade para ir para a cidade de Campinas, And that's when I had to leave my city, Minas, to go to Campinas, São Paulo, São Paulo, onde eu tive a oportunidade de ter como meus reitores, as I have the great opportunity. reitores, Professor, when I had a great opportunity to be professors, o reverendo Elton Wood e dona Margarida Wood. Reverend Elton Wood and Margaret Wood. E eles foram os meus pais ali durante aqueles 4 anos no seminário. And while I was at the seminary, they had been my parents there. Eu confesso que quando eles me mandavam fazer alguns trabalhos, And I confess when they give me assignments to do, era necessário pesquisar 15 a 20 livros para fazer um trabalho. it was needed to go through 15 to 20 books to do one job from school. Eu pensava assim, o que eles pensam que eu sou? And I was thinking to myself, who do they think I am? Eles acham que eu sou desocupado? They think I have nothing else to do? Eu achava que era uma estupidez I thought it was stupidity. pesquisar 20 livros para fazer um I trabalho. go through 20 books to do one school work. Mas eram eles 2 e mais outros professores. But I had those 2 and a lot more teachers too. Mas eu não tinha ideia do que aquilo iria significar mais tarde para mim. But I had no clue what that means to me later in the future.
Eu sou muito grato a Deus pelo pastor Elton Wood e Dona Margarida And I'm Wood. very thankful to God for your lives. Todo o investimento que eles fizeram na minha vida All the investment that they had done in my life, tem servido até hoje. it's being served and used today. Deus, na sua infinita graça, God in His grace me deu alguns anos atrás o dom de escrever, gave me the talent to write. e aqueles trabalhos que foram exigidos lá no seminário. And at the seminar, those works that were required back then, Para eu escrever um livro desse, and for me to write a book like this, eu preciso de pesquisar no mínimo 20 obras, I had to go through at least 20 books, different books. e Deus já me concedeu 34 livros And God has given me 34 books publicados no Brasil, published in Brazil, e alguns já estão traduzidos para o espanhol e o italiano, and some of them are translated to Italian and Spanish. mas isso foi graças ao investimento dos Woods na minha vida. This is because the investment of the Woods in my life. E às vezes uma pessoa, quando chega numa livraria para comprar um livro And sometimes when someone goes to a bookstore to buy a book, e olha para um livro como este, and you get a book like this, mas 10, 15, 20 dólares é muito para comprar um livro oh, desse. $15, $20 is too much money for a book like this. E um dia eu ouvi um grande escritor falar o seguinte: And one day I heard a great writer say this: quanto tempo um escritor precisa para escrever um livro? how long does a writer take to write a book? Um mês? 1 month? 6 meses? 6 months? Um ano? 1 year? Quantos anos? How long? E ficou quase que um silêncio no auditório. It was almost a silent time in the auditorium. Uma pessoa outra dizia assim: 6 meses, no máximo um ano. And someone from the auditorium said, oh, max 1 year or 6 months. E eu quero dizer para você que a resposta correta And I want to tell you that the correct answer for this, é que um livro desse it's a book like this, leva uma vida. it takes a lifetime. Toda a vida de um autor The life of an author, está dentro de um livro it's desse. inside of a book like that. Todo o investimento do primeiro e segundo grau, faculdade, All the investments of his schoolwork, elementary school, high school, and then college, everything, está dentro de um livro it's desse. inside of a book like that. Ou seja, In other words, não temos como calcular o valor de um livro. we cannot put a price in a book, Principalmente o livro dos livros, especially the book of books. que é a palavra de That's the Deus. word of God. E Deus tem me dado a graça de poder escrever And God has given me the grace to write na área de finanças, and about finances na área de liderança, and the area of leadership. e a base de todos esses livros And the foundation of all these books é a palavra de is Deus. the word of God. Eu não tenho nada para oferecer para as pessoas, I have nothing to offer to the people, mas a palavra de Deus tem tudo que nós but precisamos. the word of God has everything that we need. E eu quero ser um incentivador seu. And I want to encourage you today. Leia, Read, coma este livro, eat this book, invista a sua vida nesse livro, and invest your life in this book. mas também leia bons livros But also read good books para que possa ajudar a sua vida. so it can help your life. Eu me lembro que eu participava de um retiro de pastores. I remember I went to a retreat, a pastor's retreat, Na ocasião eu era um seminarista and at that time I was going to school to be a pastor. e o preletor era o Dr. Jorge de Barros, And the preacher there was Jorge de Barros, um dos meus pregadores prediletos. one of my favorite preachers. E ele me disse naquele acampamento And in that retreat he said to me this, que conheceu um empresário que todos os that dias, he knew a businessman that every day, antes de ir para o seu trabalho, before he would go to work, ele lia um capítulo da Bíblia, he'd read a chapter of the Bible, ele orava he would pray, e lia todos os dias and he would read every day um livro de pelo menos 100 páginas antes de ir para o trabalho. a book of at least 100 pages before he went to work. E eu fiquei morto de vergonha, I was so ashamed, I was so shy, porque eu só conseguia ler um livro desse tamanho. because I could only read a book like that. Eu penso que um por mês, It would take me at least one per month.
E aí eu disse, eu preciso tomar vergonha. And I said, I have to change this. E eu vou começar a ler. I'm going to start to read. E só de raiva, And just because I was angry, depois daquele desafio, after that challenge that I had, eu li em um só mês I read in 1 month 23 livros, 23 books. fora 3 capítulos And 3 chapters, not counting 3 chapters, diariamente every day que eu sempre li that I always read da palavra de the Deus. Word of God. Aí eu passei a ter prazer pela leitura. And then I start to love to read. E houve um ano na minha vida There was a year in my life que eu estudei a Bíblia de capa a capa that I studied the Bible from Genesis to Revelation 3 vezes. 3 times. Há uma diferença entre você ler e estudar. It's a difference between you read and you study. Quando você lê, você passa os olhos. When you read, you just go through your eyes really quick. E quando você estuda, você precisa de caneta, And when you study, you need pen, você precisa de you papel, need paper, e você então investe um tempo de meditação e reflexão naquilo and que you você está lendo. reflect and you meditate on what you're studying. Eu tive o prazer de, naquele ano, estudar a palavra de Deus And I had the great privilege to study the Word of God 3 vezes. 3 times. Mas eu já li a Bíblia já mais de 50 vezes, I capa a already read the capa. whole Bible more than 50 times. E já li o Novo Testamento mais de 100 vezes. And I read the New Testament more than 100 times. Esse livro é o livro que nós vamos usar agora And this book, that's the book we're going to use today, para recebermos de Deus so we can receive from God o que Ele tem para o meu e o seu coração. what He has for my heart and what He has for your heart. Mas eu quero desafiá-lo. But I want to challenge you today. Invista a sua vida em livros. Invest your life in books. Uma igreja que lê A church that reads, é uma igreja competente. it's a church, and it's an intelligent church. It's Uma a wise igreja que church. lê é uma igreja sábia. It's a church that reads, it's a wise church. E nenhum vento de doutrina vai levar você. And no other wind of doctrines will take you away. Eu escuto muito esta frase. I hear a lot this phrase. Eu não pratico a leitura, I don't practice the reading of the Word. porque quando eu começo a ler dói a minha cabeça. Because when I start to read, my head starts to hurt. Isso é falta de leitura na sua vida. That's because you're not reading it enough. No Brasil nós falamos assim, isso é ferrugem que está saindo da sua In cabeça. Brazil, we say that it's rust that's coming from your head. Então é preciso ler. So I have to read. E quando você começar a ler, And when you start to read, ainda que seja um livrinho de bolso, even if it's just a little pocketbook, a little small book, você vai querer começar a ler livros como este aqui. you're going to start to want to read like these. Porque o prazer vai tomar conta do seu coração. Because the pleasure will start to fill your heart. E está escrito na palavra de Deus. And it's reading the Word of God. Aplica-te na leitura. Apply yourself in the Word of God. Claro, primeiro neste livro. It's clear, of course, in this book first. Depois os pergaminhos, And after other books. outros livros. Other books. Quero convidá-lo a se colocar de I want you pé. to stand in reverence of the Word of God, Você que pode fazer isso. if you can. E quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de João, And if you go open up your Bibles to the book of John, capítulo 12, chapter 12, verso 1 em diante. verse from 1 to 12. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, While you're reading your Bible, eu gostaria de dizer para você que após o culto eu estarei ali na entrada do templo, after service, I'll be at the lobby. fazendo a dedicatória a quem desejar a um dos meus livros. I'll be autographing the books. If you buy any of my books, I'll be signing them. Eu só pude trazer 4 títulos, os 34 que Deus me deu, I could only bring 4 titles out of the 34 that God has given me, porque os outros já se foram. because they're already gone. Eu trouxe 14 títulos do Brasil comigo, I brought 14 titles from Brazil with me, mas sobraram 4 títulos. but I only have 4 titles left. E se você desejar, teria o prazer em fazer uma And dedicatória if you para want você to buy a book from me, I'll be in the lobby after service. após o culto. João 12, do verso 1 ao 8, diz assim: John 12 from 1 to 8. John 12 from 1 to 8. 6 days before the Passover feast, Jesus went to Bethany where Lazarus lived. Lazarus, the man that Jesus raised from the dead. There they had a dinner for Jesus. Martha served the food, and Lazarus one of the people eating with Jesus. Mary brought in a pin of every expensive perfume from pure nard,
She poured the perfume on Jesus' feet, and then she wiped his feet with her hair. And the sweet smell from the perfume filled the whole house. Judas Iscariot, one of Jesus' followers who later turned himself against him, was there. Judas said, "This perfume was worth 300 coins. Why wasn't it sold and the money given to the poor?" But Judas did not care about the poor. He said this because he was a thief. He was one of them who kept the money in the box, and then he often stole it from him. Jesus answered, "Leave her alone. It was right for her to save this perfume for today, the day for me to be prepared for the burial. You will have the poor with you, but you will not always have me with you." Senhor Jesus, nós queremos nessa tarde pedir a Tua bênção sobre os nossos corações. A nossa alma já está, Senhor, encharcada da Tua presença, mas ela é nunca demais. Nós queremos mais do Senhor nesta hora e queremos que o Senhor continue a fazer aquilo que o Senhor começou através do ministério que o Senhor confiou nas mãos do reverendo Eliseu e da pastora Carol. Deus, eu peço ao Senhor que esse ministério tão lindo, tão frutífero aqui, Deus, por essas bandas, continue crescendo a cada dia através daquilo que o Senhor tem colocado no coração desses amados pastores, amigos meus particular. E, ó Deus, rogo que o Senhor continue dando a eles unção e graça. Ó Deus, juntamente com os seus filhos preciosos, ó Deus, os quais eu tenho em alta estima. Obrigado, Senhor, pelo grande investimento do reverendo Elton Wood, da dona Margarida Wood. Ó Deus, não só na minha vida, mas na vida dos seus filhos, netos e desta igreja que se, ó Deus, estende a vários continentes, porque houve investimento de vidas. Eu sou grato ao Senhor e peço ao Senhor que me use agora por misericórdia, que eu não fale nada de mim mesmo, mas que Teu Espírito me use para falar aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada coração nessa tarde. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. You may be seated. Eu gostaria de falar nesta tarde com você sobre a Igreja dos Sonhos. I'd like to talk to you today about the Church of the Dreams. Penso e acredito firmemente And I strongly believe que todo homem que sonha that every man that dreams em alcançar alguma coisa na vida, to reach something in life, ele sonha em alcançar algo muito especial. he dreams of reaching that thing very special. Se alguém pensa em ser um médico, If you want to be a doctor um advogado, or a lawyer, um analista de sistema, a system analyst, um a professor, professor, or a um teacher, médico, a doctor, seja qual área for, no matter what profession, ele coloca aquilo como meta he put that thing as his focus, e ao atingir esta meta, and as he reaches that goal, eu penso que ele quer fazer o seu melhor naquela and I área. believe that he wants to do his best in that area. Um missionário e um pastor não é diferente. A missionary and a pastor, they're not different. Quando Deus chama um homem, um casal para ser um casal missionário, When God called a couple or a man and woman to be a missionary of God, eles vão querer realizar aquele sonho com todo o seu melhor. they want to reach that dream with their best. E o pastor não é And the diferente. pastor, they're not different. Assim tem acontecido comigo. And that's what's happening in my life. Como pastor, todo pastor deseja sonhar com uma igreja modelo, uma igreja ideal. And every pastor dreams about that model church, that perfect church. E quando eu saí do seminário, eu disse, eu vou ter uma igreja dos sonhos. And then when I got out from school, missionary school, I said, I'm going to have the church of the dreams. Eu vou ter aquela igreja imbatível. I'm going to have that perfect, great church. Aquela igreja que tudo vai funcionar. That church where everything will work. Que tudo vai dar certo. Everything will go great. E eu saí pensando assim. And I left school thinking like that. Só que eu não entendi algumas vezes quando alguns professores falavam comigo. And I didn't understand when some teachers talked to me and said, Saia com essa motivação. yes, get out with that motivation. Pense assim mesmo. Yes, think like that. E que Deus te ajude. And may God help you. Mas eu não entendi o que eles queriam dizer com And I didn't aquilo. understand what they meant when they said that. Meu coração, eu pensava o seguinte, eu vou conseguir essa igreja dos In my sonhos. heart, I would say, I will have that perfect, great church. Esse texto que nós temos aqui diante de nós And this text that we have here before us today é um texto que fala sobre
uma igreja dos sonhos. It's a text to talk about the church of the dreams. E através de alguns personagens que estão narrados aqui nesse livro, And through some people that are here in this chapter, no capítulo 12, do verso 1 a 8 de João, from chapter 12, from 1 to 8, com esses personagens nós podemos avaliar qual é a igreja dos sonhos. and with the people here, we can see what are the church of the dreams. E uma igreja dos sonhos, para mim, em primeiro lugar, And for me, in the first place, ela tem que ser uma igreja que testemunha, it has to be a church with testimony, uma igreja que sabe partilhar, a church that knows how to share, uma igreja que sabe dividir a church that knows how to a divide pessoa do Senhor Jesus Cristo. the person of Jesus Christ. Onde é que eu vejo isso aqui no texto? Where do we see that in the text? Na figura de Lázaro. And Lazarus. No verso 1 diz assim: Verse 1 says this. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Aqui nesse texto, então, nós vemos a figura This verse 1, we see this person, de um homem chamado Lázaro. a man called Lazarus. Se você olhar o contexto deste capítulo, And if you see the context of this chapter, você verá que Lázaro, ele estava morto. you see that Lazarus, he was dead. E ele foi enterrado. And he was buried. E depois de 4 dias, And after 4 days, Jesus chega Jesus comes, e ressuscita Lázaro. resurrects Lazarus. E a família ficou tão maravilhada com o que Jesus And fez, his family was so happy with what Jesus did que resolveu fazer uma celebração. that they decided to celebrate. Convidaram Jesus para uma ceia, And they invited Jesus Christ para um jantar. for a dinner. Chamaram They Jesus. called Jesus. E se eu pudesse dar um outro tema para esta mensagem dessa If I tarde, could give another theme to this message today, eu chamaria de o jantar da gratidão. I would call it the dinner of thankfulness. Eles queriam prestar a Jesus They want to give Jesus, uma gratidão they want to thank Jesus pela volta, pelo retorno de Lázaro à casa, ao lar. for the return of Lazarus for his home. E o texto é claro que quando Jesus chega à casa de Lázaro, Marta e The Maria, Bible is clear, when Jesus comes to the house of Lazarus, Martha and Mary, Lázaro estava sentado à mesa com Jesus. Lazarus was sitting on the table with Jesus. E certamente Lázaro não fazia outra coisa a não ser estar agradecendo ao Senhor pela ressurreição. And certainly Lazarus did not anything else but to thank Jesus for the resurrection of his life. Eu penso que Lázaro elogiava o Senhor Jesus todo o tempo. I believe that Lazarus was just thanking Jesus all the time for what he has done for him. O Senhor é muito bom. You were very good. O Senhor é tremendo. You're tremendous. O Senhor nunca falha. You never fail. O Senhor é fiel. You're faithful. O Senhor é a vida. You're alive. É por isso que eu estou vivo That's why novamente. I'm alive again. Então havia no coração de Lázaro So it was in Lazarus' heart. o personagem, The person, um membro de uma igreja member of a church, que gosta de testemunhar. that like to testimony. Eu tenho absoluta certeza I have certainty que quando Lázaro that ressuscitou, when Lazarus resurrected, ele saiu falando para todo mundo: he told everybody, eu morri, I was dead, mas Jesus me but ressuscitou. Jesus resurrected me. Ele não cansava de falar isso para as I did pessoas. not get tired to tell people what happened to him. Eu também estava morto um dia, I was dead one day as well. nos meus delitos e pecados. When of my sins and transgressions. Quando Jesus mudou a minha vida, When Jesus changed my life, eu não fiz outra I coisa. did not do anything else. E eu não tenho feito outra And coisa. I haven't done anything else. Já em 4 continentes, In 4 continents, anunciando que Jesus salva, announcing that Jesus que saves, Jesus liberta, that Jesus frees que us, Jesus santifica, that Jesus sanctifies e us, que Jesus tem um lugar preparado para mim e para quem and crê that nele Jesus has a place for me and whoever believes in lá him nos céus. in heaven. Você tem testemunhado que Jesus é o Senhor da sua Have vida? you testimony that Jesus is the Lord of your life? Você tem partilhado que Jesus é o seu Salvador? Have you shared that Jesus is your Savior? Uma igreja que não tem Lázaros, A church that does not have Lazarus, essa igreja não é uma igreja dos sonhos, it's not a church of the dreams. é uma igreja dos pesadelos, It's a church of the nightmares. é uma igreja frustrada It's a frustrated church. e ela não tem como crescer. And it cannot grow. A única forma da igreja crescer The only way the church will grow é nós testemunharmos que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, is for us to say that Jesus is the Ele é o Lord, Salvador da is our vida. Savior. E a minha oração nesta And tarde my prayer this afternoon, é que Deus levante novos Lázaros, and that God will raise up new Lazarus, novas Lázaras, new Lazaris neste lugar, in this place, para declarar que Jesus salva, so we can declare that Jesus Ele saves, liberta, that He frees, Ele transforma, that He transforms life, porque Jesus é o Senhor. because He's God. Mas esse texto também nos fala de um segundo But personagem. there's a second person here that we're going to look at. No verso 2 diz assim: Verse 2 says this. deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia,
sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, o segundo personagem que eu vejo aqui The second person that we see here é a figura de Marta. is Martha. Marta representa a igreja que serve. Martha represents the church that serves. Aquele membro que gosta de servir That member that loves to serve. e servir com alegria. And serve with joy. Servir é uma coisa, Serve is one thing. e servir com alegria Serve with joy. é outra coisa totalmente It's diferente. completely different. Algumas pessoas que servem porque sentem-se obrigadas. Some people serve because they feel like they have to. Bom, o pastor pediu, não tem jeito The pastor mesmo. asked me, what am I going to do? I have to do it. Eu vou fazer isso. I'm going to do it. É como ninguém vai fazer, então eu tenho que fazer. Well, nobody's going to do it. Okay, I'll do it. That's fine. E você não vê no rosto, no semblante dessas And you don't pessoas see in their face a alegria, it's joy, a satisfação, the satisfaction, o prazer the pleasure de servir. of serving. Há um pensamento que eu acho muito profundo. There's this thinking that's very profound. Quem não serve para servir, If you're not served to serve, não serve para viver. you're not served to live. É necessário servir, We need to serve. porque acima de qualquer circunstância, Because above situação, every circumstance in our lives, Jesus deixou sua glória. Jesus left His glory, O Rei dos Reis, o Senhor dos the Senhores. King of Kings and Lord of Lords, E ele se tornou como um de nós. and He became a man, Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco. God with us. E ele veio para And servir. He came to serve. Ele não veio para ser servido. He didn't come to be served. Ele mesmo disse isso. He said it, He Himself said that. Eu não vim para ser servido, I didn't come to be mas served. eu vim para servir I came e to dar a minha serve vida and give you em life. favor de vós. And because of you. Nesse mesmo livro de João, capítulo 13, And this same book, John chapter ele 3, nos dá uma lição fantástica que é a servir. great lesson of what is to serve. Ele pega uma bacia, He gets a mace. ele pede água, He asks for water. ele pede uma toalha, He asks for a towel. e ele decide lavar os pés de todos os And he discípulos. decides to wash the disciples' feet. Serviço de um escravo. The job of a servant, of a slave. Naquela época, quem lavava os pés, Those times we used to wash their feet, people's eram os feet, escravos. would be slaves. Jesus então diz para os discípulos, através daquele ato: And Jesus said that through His act. não existe no meu reino In my kingdom, um serviço mais inferior do que o outro. there is no different kinds of service. They're all equal the same. Todo o serviço que você faz no meu reino, All the service that you do for my job, for my desde que seja kingdom, feito com coração, amor e as long as you alegria, do it with joy and gladness in your heart, este é o verdadeiro that's serviço. the true serve. E ele então ele se apresenta diante dos He discípulos represents Himself before the disciples. e lava os seus And pés He washes their feet. e diz: assim como eu fiz convosco, And He says, how I did it with you, vocês devem fazer também com os we outros. should do with others. Ou seja, devemos servir uns aos outros a In cada other dia. words, we should serve everyone. See, we should serve one another. I'm sorry. Quando eu estudei esse capítulo 13 de João, When I studied chapter 3 of John, eu deixei o meu coração viajar. I let my heart just go. E desde que eu comecei a entender o que se encontrava atrás dessas sagradas letras do capítulo 13 de João, And when I start to understand what happened, what really happened in chapter 3 of John, eu coloquei no meu coração o seguinte: I put it in my heart this: tudo que eu fizer, everything that I do, eu vou fazer com o meu melhor. I will do my best. Se eu vou dar um sorriso para alguém, If I'm going to smile to somebody, eu vou dar o melhor sorriso. I'll give him my best smile. Se eu puder dar um abraço, If I could hug somebody, eu vou dar o meu melhor abraço. I'll give him my best hug. Se eu vou dividir uma roupa que eu tenho com If alguém, you're going to share a piece of clothes that I have, eu vou dar uma roupa que eu uso. I'll give something that I would use. Eu não dou uma roupa que eu não vou usar mais. I wouldn't give a piece of clothes that I wouldn't use. Eu não vou dar mais uma roupa que está And I ultrapassada. just give him any type of clothes. Eu vou dar uma roupa que eu I would uso. give him clothes that I would use. Se eu vou dar uma comida para alguém, If I'm going to feed somebody um lanche, a lunch, se eu convido alguém para ir a um restaurante, if I invite somebody to come to the restaurant with me, eu ofereço o meu melhor. I'll give him my best. Porque Jesus disse: Because Jesus said, tudo que quiseres que os homens vos façam, everything that you want men to do, vocês devem fazer com eles. you should do it with them. Há pessoas que não gostam de servir, There are people that they don't like to serve. que gostam de serem They servidas. just like to be served.
Quer um exemplo? An example? Eu vou à igreja hoje à tarde. I'll go to church this afternoon. E eu quero ver o que prepararam para mim. And I want to see what they have for me there. Eu quero ver como é que vai ser o louvor nessa tarde. I want to see how the worship's going to go this afternoon. E eu quero ver como é que vai ser a direção do culto. And I want to see how they're going to lead the service. E eu quero ver como é que o pregador vai sair. And I want to see how the preacher will preach. Ele está sempre na expectativa de receber. He's always expecting to receive. Mas na semana ele não prepara para servir a igreja orando. And then this week he doesn't prepare himself to serve the church praying. Ele não se consagra em jejum. He does not pray and fast. Ele não procura saber se durante a semana a igreja está precisando de alguma He coisa. doesn't want to know if the church during the week is needing something. Ele só quer comer. He just wants to eat. Ele só quer engordar. He just wants to get Ele fat. não quer servir. He doesn't want to serve. Você não tem direito de exigir nada na igreja. You cannot exigir. Sorry. You cannot demand anything from the church. Para você receber, So that you can receive. você precisa primeiro servir. You need first to serve. São palavras do Senhor Jesus. That's the word of Jesus Christ. Se existe um espírito lindo na vida da igreja do Senhor Jesus, If there's a beautiful spirit in the life of the church, era o espírito que estava no Senhor Jesus Cristo. it's the spirit of being Jesus Christ. Servir. By serving. O servo sofredor. The servant. O servo do amor. The servant of love. O servo salvador. The save and serve. Esse que está aqui conosco nessa tarde. He's here with us today. Eu li uma história muito interessante. I read something very interesting. Eu penso que vocês já devem ter ouvido, se não todos, pelo menos alguns dessa I believe história. that at least some of you have heard this story. Diz que havia uma senhora que cuidava de pacientes em estado terminal com câncer. There's a story of this lady. She used to take care of the people with cancer. E de repente chega um homem muito rico. And apparently this very rich man came by. E vê aquela senhora cuidando daquelas pessoas em estado terminal. And he sees that old lady taking care of those people who are dying from cancer. Um quadro terrível. It's a horrible picture. Muitas daquelas pessoas fediam. A lot of those people, they would smell. E aquele milionário, ao contemplar aquele quadro, And that millionaire, as he's looking at that picture, e vê aquela mulher servindo aquelas he pessoas, sees that old lady serving those people. ele disse: eu não faria esse serviço por dinheiro nenhum He do said, I would mundo. never do this for any kind of money in the world. E ela disse: nem eu. He said, not even me. Ela disse: eu faço por amor. He said, I do it because of love. E aqui que está a diferença. And that's what the difference is. Se você é do Senhor Jesus, If you're from Jesus Christ, você precisa ser como Marta. you need to be like Martha. Servir You need to com o serve melhor que você the tem. best that you have. Às vezes há pessoas que querem receber um bom salário There's a lot of people that want to receive a good wage. e coloca Deus na parede And they put God against the wall. e dizem: eu quero um excelente salário. God, I want an excellent paycheck. Mas na hora de servir a Deus no reino, But it's time for you to serve in the com kingdom uma oferta, with the offering. entrega a pior oferta. You give the worst that you have. Dízimo então nem se fala. Tithes, forget about it. Dízimo, o que é isso? Oh, what? Não. Chega. No way. Já minhas ofertas bastam. My offerings is enough. E aí entrega para Deus qualquer trocado. And just give God any change that you have. Muitas vezes enche a Deus com moedas And sometimes we just give God coins. e diz para Deus: só quero notas acima de $100. And I just want $100 bills, God. Você não That's está what I querendo want. coisa nenhuma. That's not how it works. Sirva com o seu melhor. Serve with your best. Quer ganhar bem? Deseja ganhar bem? You wanted to get a nice paycheck? Então dê o melhor que você tem Give the best that you have. em qualquer área da vida. Any area of your life. Mesmo que a vida Even though life, lhe pregue algumas surpresas. it brings you some surprises. Ah, mas eu tenho feito isso e eu não tenho visto esses Oh, resultados. but I have done that, but I haven't seen those results. Continue servindo com Continue alegria. to serve with joy. Porque a maior motivação e o prazer de Deus Because the great motivation and é que nós passion of vivamos aqui God nessa terra is for us to live here in the face of the earth com a única e verdadeira motivação: with the only motivation adorá-lo e is to exaltá-lo praise Him and worship em Him todo o tempo, all the time, seja em qualquer through all circunstância. circumstances. Enquanto Lázaro estava lá com o Senhor Jesus, While Lazarus was there with Jesus,
Marta estava preparando a mesa. Martha was preparing the table. Ela pega a melhor toalha. She gets the best towel, the best linen cloth. Aqueles talheres que estavam guardados já há um bom tempo. Those utensils that had been hidden there, she wanted to use for special time. Ela pega aqueles pratos She put those preciosos beautiful plates that she e ela faz aquela deliciosa comida. and she makes that special great food. Cada ingrediente que fazia parte daquela ceia, And every ingredient of that was part of that time, of that preparada feast, por Marta, prepared by Martha. ela dizia o seguinte: She would say this: eu quero servir ao meu mestre I want to serve my master com o melhor que eu with tenho. the best that I have. É o melhor talher, It's the best utensils, é o melhor prato, the best plate, é a melhor comida. the best food. E Jesus percebia isso na vida de Marta. And Jesus could notice that in Martha's life. Tudo que você for fazer, Everything na that obra you're de going to Deus, do for God, sirva com seu serve melhor. with your best. Faça o melhor. Do your best. Você não sabe quanto tempo você vai passar por essa terra. You don't know how long you're going to be here on the earth. Mas há um terceiro personagem aqui nesse But texto there's a third person here in this book que me chama muita atenção. that calls my attention. Verso 3 diz assim, então, Verse 3 says, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se de toda a casa com o perfume do bálsamo. Nós encontramos aqui o terceiro personagem que faz parte da Igreja dos Sonhos. we hear the third person that it's part of the Church of the Dreams, E é a figura de Maria. and it's Mary. Maria representa a igreja que contribui com amor e alegria. Mary represents the church that gives with love and joy. Maria representa a igreja que divide de forma sacrificial. Mary represents that sacrificial division. Ou seja, Maria representa a igreja que contribui com amor, sacrifício e satisfação. Mary represents the church that divides with love, satisfaction, and joy. Olha que coisa interessante. Lázaro Look how interesting this is. Lazarus, testemunhando, testimony. Marta servindo Serving, e Maria and Mary contribuindo. giving. Vamos observar como foi Let's observe a how contribuição de Maria. Mary contributed to this. Ela um dia, avaliando aquilo que Jesus representava na vida dela, One day she was thinking what Jesus represented in her life, somado ao que ele havia feito com seu irmão Lázaro, adding to what had happened to her brother Lazarus, ela pensou o and seguinte: she thought to herself this: eu vou preparar uma surpresa para o meu I'm Jesus. going to prepare a surprise for my Jesus. Eu vou oferecer para ele uma linda oferta. I'm going to give him a beautiful offering. Eu vou oferecer para ele a minha melhor contribuição. I'm going to give him my best contribution. Maria trabalhava, Mary worked. como todo homem deve trabalhar. Every man should work. Se existe uma coisa que Deus abençoa na vida de um homem, é o trabalho. If there's one thing that God blesses in a person's life, it's his job. Há pessoas que querem prosperar sem trabalhar. If people want to get rich without working. Não, porque eu estou na igreja e Jesus é meu Salvador. Oh, because I'm in church and Jesus is my Savior. E eu vou ficar agora descansando no Senhor, So now I'm going to be resting in the Lord. porque tudo vai cair do céu Because para everything's mim. going to fall from heaven for me. Você está equivocado, meu You're filho. wrong. Você precisa trabalhar. You need to work. E pior que até usam a Bíblia de forma errada. And they even use the Bible in a wrong way. Não, o trabalho ele veio depois da queda do homem. Now, the work came after the falling of man. Qual foi a Bíblia que você leu isso? What kind of Bible you read? O This. trabalho ele já existia antes da queda. The work was there before the fallenness of man. Quando Deus colocou Adão no Éden, When God put Adam and Eve in the garden, ele disse: você vai agora cuidar desse He jardim. said, "You will take care of this garden." Cuidar do jardim significa trabalhar. Taking care of the garden means work. Você vai zelar por esse You're jardim. going to take care of this garden. Você será um mordomo desse jardim. You will serve the garden. Estou te emprestando esse jardim. I'm borrowing this garden. Então trabalhe com o seu melhor. So work with your best.
Então, se você quer que Deus abençoe sua If vida, you want God to bless your life, a primeira e maior bênção é ter Jesus no coração. the greatest blessing and the priority is to have Jesus in your heart. Essa é a maior prosperidade que um homem pode That's ter. the greatest prosperity that man can É have. Jesus como Salvador e Senhor da sua It's vida. Jesus, Lord and Savior of your E life. segundo, Senhor, eu quero um trabalho. And God, I want a job. Eu quero I trabalhar. want to work. Enquanto o trabalho não chega, If the job hasn't come in se yet, coloca à disposição a mais na obra de Deus. put yourself more for the kingdom of God. Fala para o pastor, pastor, estou desempregado, me arranja um trabalho na igreja, eu vou distribuir folheto, eu vou falar de Jesus, eu vou para a praça, mas eu quero fazer algo. Tell your if you don't have a job, tell your pastor, I want to do this, I want to come and clean the church, I want to go help out preaching the gospel. Give me something to do for the kingdom of God. Não vai faltar trabalho para você. You will always have a job. Trust me. Deus está atrás de trabalhadores. God are seeking those who want to work. Maria, ela sente um desejo no coração. Mary has a great desire in her heart. E para mim, esse desejo que chegou no coração de Maria era o desejo da gratidão. And for me, the greatest pleasure that she had in her heart is of gratitude. Eu fico observando já com os meus 30 anos de ministério, And I, with my 30 years of ministry, I observe quantas vidas que já passaram pelo meu caminho. that many lives that came through my way, E todas as pessoas que passaram e passam pelo meu caminho, and everybody that passes or passed through my way, mesmo sabendo que muitas são falsas, even though I know that some of them are fake, hipócritas, hypocrites, mentirosos, liars, pessoas que falam por trás people that talk behind my da minha back, pessoa, da minha família, of my family, e da igreja. of the church. Mesmo assim, Even though eu tento amar essas I pessoas. try to love those people, Eu tento dar o meu melhor para essas I try to give pessoas. my best to those people. Mas muitas dessas pessoas, But many of those people, elas vão embora. they just leave. E às vezes aqueles que conseguem ficar And sometimes those who stay na casa do in Senhor the house of the Lord, e agora já estão prosperando and now they're prospering em todos os in sentidos, every way, às vezes não lembra sequer and sometimes they don't think that. do aniversário do pastor, They don't think the pastor's que birthday, existe o dia do pastor. that there is the day of the pastor. Não lembra no final de ano, no Natal, They don't remember the pastor at Christmas time de abençoar a família to pastoral. bless the pastoral family. Isso chama-se ingratidão. That's called being ungrateful. Eu ouvi um dia do meu pastor I heard one day from my pastor esta frase: this phrase: ai daqueles que esquecem a gratidão. Shame on you if you forgot gratitude. Ou infelizes são aqueles que são ingratos. Or unhappy are those who are ungrateful. Há algo que aguça o coração de It's Deus. something that touches God's heart. É quando Ele olha para o coração de um homem e de uma mulher And so it's when He looks into your heart e vê nesse coração o espírito de and He gratidão. sees in your heart the spirit of gratitude. Há pessoas que não sabem nem dizer muito obrigado. There are people that they can't even say thank you. Recebe algo de alguém They receive something from somebody e nem diz muito obrigado. and they don't even say thank you. Há pessoas que não têm prazer em dar nada. There's people that have no pleasure of Alguém dá um giving nothing. sorriso para ele And somebody smiles to him and e ele fica com a cara bem assim. he has that face. Devolve um sorriso. Just smile back. Dê um sorriso. Smile. Quando eu soube que quem sorri muito When I heard that whoever smiles a lot vai viver mais na vida, will live more in life, eu comecei a distribuir I sorriso just para started todo to lado. smile to everybody. I started to smile to everybody that I see. Eu já levantava dizendo bom dia, I would wake up saying, good morning, boa tarde, good afternoon, boa noite. good night. E quando eu ia cumprimentar meu irmão na igreja, So when I used to greet my brother or sister in eu church, chego para ele dizer a paz do I Senhor, say, meu irmão, peace be with you, my brother. sempre com um sorriso, Always smiling, porque eu quero viver because I want to live. e quero viver I muito, want to live a long life, mas com saúde, but with health, para ser sempre útil. to be always useful. Foi a oração que o John Wesley fez. That's the church of the prayer of John Wesley. John Wesley viveu 89 anos. John Wesley prayed, he lived 89 years. E ele disse: Senhor, enquanto eu for útil, o Senhor me conserve em vida. And he said, as long as I can be useful, please conserve my life. Mas quando eu não tiver mais nenhuma utilidade, But when I'll be useful no longer, o Senhor pode me recolher. you can take me.
Então essa tem sido a minha oração também. That has been also my prayer. Eu gosto de aprender com quem dá certo. I like to learn for those who are always positive. Gosto de aprender com as crianças. I like to learn with the children. Gosto de aprender com os adolescentes. I like to learn with the adolescents. Com jovens. With the youth. Eu gosto de aprender com os jovens casais. I like to learn with the young people who just married. Com os casais que já estão mais Or a amadurecidos. couple who are a little mature. Eu gosto de aprender com todas as pessoas que podem me ajudar em alguma coisa. I like to learn with everyone that can teach me in something. A vida é um aprendizado constante. The life, it's a learning center every time. Nós aprendemos todos os dias. We learn every single day. Porque na verdade nós não sabemos nada. Because truthfully, we don't know anything. Quando você chega a uma conclusão que você não precisa aprender mais nada, When you come to a conclusion where you think you don't have to learn anything else, você foi envolvido pela síndrome de Lúcifer. you've been involved in the syndrome of Lucifer. O homem que é soberbo, ele precede a ruína, diz a palavra de Deus. Someone who's proud, who doesn't care about the word of God. Maria tem um coração generoso. Mary has a generous heart. Ela diz: eu vou fazer uma surpresa para Jesus. I will make a surprise for my Jesus. Eu vou fazer uma surpresa para o meu Senhor, para o meu Salvador. I'll make a surprise for my God and my Savior. Ela guarda um ano de salário. She puts it aside 1 year worth of wages. Como crente, claro, fiel a Deus, separava o dízimo. As a Christian, yes, she would have her tithes. E ela fazia oferta, sim. And she also had, yes, offerings. Mas o restante ela guardou durante um ano de The rest, salário. she saved for 1 year. Ela tinha um ideal. She had the ideal. Ela queria fazer uma surpresa para She Jesus. wanted to surprise Jesus. Ela queria dar um presente para She Jesus. wanted to give a present for Jesus. E ela ouvia dizer And she would hear around de que os reis daquela época, that the kings of those times, os califas, os soberanos, the powerful ones, the great ones, usavam um perfume they would wear a perfume que era o melhor perfume da that época, was the best perfume around those times. que a Bíblia chama de vaso de alabastro. The Bible calls alabaster. Só para você ter uma ideia, Just so you can have a clue, chegou às minhas mãos esses dias it came to my hands a couple of days sobre o ago perfume mais caro do mundo. about the most expensive perfume in the world. Esse perfume custa nada menos hoje do que $200 mil. This perfume costs nothing more, nothing less than $200,000. E você fala, mas que perfume é esse? Whoa, what kind of perfume is that? Isso é tão verdadeiro que foi para o Guinness Book. It's so true that I went to the Guinness Book record book. O nome do perfume é Imperial Majesty. The name of the perfume is Imperial Majesty. O frasco é feito à mão em cristal, It's the bottle is made of crystal decorado com diamantes brancos de 5 quilates and has five carat diamonds all around e pequenos detalhes em ouro de 18 quilates, and has little details of 18 karat gold. com capacidade para receber 500 miligramas de With the perfume. capacity to have 500 milligrams of perfume. Essa fragrância está à sua disposição. And you can buy that if you want. $200 mil. $200,000. Olha o raciocínio de Maria. Look, the mentality of Mary. Os reis da terra The kings of the earth, podem usar o melhor perfume, they can use the best perfume. que naqueles dias At those times seria este. will be that one. Ela disse: se os reis da terra He said, if the kings of the earth, this earth, podem ter um perfume desse, they can have the best perfume. e o rei dos reis, How about the King of Kings? e o senhor dos How senhores, about the Lord of the Lords? e o leão da tribo de The Judá? Lion of the tribe of Judah. Não, ele não pode ficar para No, trás. he cannot stay back. Eu vou fazer um esforço, I'm going to do whatever I can. eu vou fazer um sacrifício, I'm going to sacrifice if I mas have vou to. dar para o meu Jesus aquele perfume, But I'll give to my Jesus that perfume. perfume de rei, Pure perfume of kings. presente de rei. Present of kings. Oh, coração! Oh, what a heart. Esses dias meu coração tem estado bem abalado. My heart has been shaking for the past couple of days. Deus colocou na minha vida God has put it in my life. uma ovelha muito especial. A very special sheep. A minha sogra. My mother-in-law. Eu poderia dizer para você que a minha sogra seria essa Maria de João capítulo 12. I could tell you that my mother-in-law
could be this Mary of chapter 12. Uma mulher muito amável. She's very lovely. Uma mulher de oração. She's a woman of prayer. Uma mulher muito generosa. She's very generous. Uma mulher muito fiel. She's very faithful. Só Deus Only God e eu e a minha esposa and my wife and I, sabemos o que aquela mulher passou. we know what that woman went through. Muitas vezes ela foi espancada pelo o meu sogro. Many times she was beaten by her father, his father-in-law. Ele chegava embriagado em casa He would get home drunk e espancava a minha sogra. and he would beat her up. Espancava as filhas. And he would beat their daughters too. E um dia aquela mulher, ela conheceu a Jesus. And one day that woman, she met Christ. Um Jesus que perdoa, que salva, That Jesus that forgives and saves. que transforma. And it transforms. E ela permaneceu firme. And she was faithful. E ela começou a dar o melhor que ela tinha na obra de Deus. And she started to give her best for the work of the kingdom of God. Eu me lembro que o pastor da igreja, I remember the pastor of the church, que era o pastor da minha sogra, that the pastor of my mother-in-law, e que é o meu irmão mais velho, that he's my older brother, ele precisava de um carro, he needed a car, mas ele não tinha como comprar um carro. but he didn't have financial. E a junta da igreja não se tocava em presentear o pastor com um carro para trabalhar. And the board of the church wouldn't notice to just buy a car for the pastor, Porque ele não tinha como comprar um carro. because he couldn't afford a car. Mas um homem, um membro ou outro da igreja poderia comprar um carro zero e colocar na mão daquele pastor. But a member of two members of the church, they could buy a brand new car and give it to the pastor. Mas há membros que não sentem de ajudar There certas are members coisas. in the church, they don't feel like that in their hearts. Principalmente quando tem que enfiar a mão no bolso. Especially when you have to put your hand in your pocket. Aí resolvem lá comprar um carro para o pastor Amadeu. So they decided to buy a car for the pastor, E apareceram lá 5 pessoas and 5 people showed up para comprar um Fusca to buy a Fusca, usado. a Beetle, a used Beetle. E daquelas 5 pessoas From those 5 people, estava minha sogra. it was my mother-in-law. Ela somou-se com aquelas 4 pessoas, She added herself with those 4 people porque no coração dela havia o seguinte raciocínio: because in her heart had this kind of mentality. eu vou ajudar a obra de Deus a avançar. I will help the kingdom of God to advance. Sem carro, a obra de Deus avança. With no car, yes, the kingdom of God will advance. Com a bicicleta, avança mais. With the bike would advance even more. Com a motocicleta, um pouco mais. With the motorbike, even more. Com o carro, muito mais. With the car, a lot more. Ainda que você começasse a obra de Deus com um jegue, montado no jegue. If you just start the work of God with a donkey. Thank you. A obra de Deus não para por nada. The kingdom of God, the work of God does not stop for anything. Mas se eu sei que eu posso avançar a obra de Deus muito But mais, if I know that I can advance the work of God even more, por que eu não vou investir para que isso aconteça? why would I not invest so that can happen? A minha sogra então soma com aquelas 4 pessoas. So my mother-in-law, she added herself with those 4 people, E eles compram um Fusca e dão de presente para o and pastor they buy Amadeu. a Beetle and they give it to the pastor. Sabe quem foi que viajou do Rio de Janeiro para a Serra Negra dentro daquele Fusca com mais 7 adolescentes? Do you know who traveled from Rio to Serra Negra with 7 more kids inside that car, the small car? E eu não estou contando aqui o motorista. And I'm not even counting the driver. Ou seja, o motorista era o pastor. The driver was a pastor. E os 7 adolescentes, And the 7 kids, 6 eram da igreja dele. 6 was from his church. E o 7º era quem vinha de Minas Gerais And the 7th one was the one who came from Minas Gerais para chegar no Rio de Janeiro pela primeira vez, to come to Rio for the first time, para participar de um acampamento de to adolescentes be a part of a young adults retreat que seria em Serra Negra. that would be in Serra Negra. Eu soube que o pastor Shane I found out that Pastor Shane, dirigiu 21 horas he drove 21 hours de ontem para cá from yesterday until today. a trabalho do Senhor com os jovens da igreja. It's the work of God. It's the God working the youth of the church. Parabéns para vocês. May God bless you. Isso é algo fantástico, It's fascinating porque isso me faz lembrar because that reminds me quando eu saí do interior da minha terra. when I got out of my land where I used to live before. Saio do estado de Minas Gerais e vou para o estado do Rio de Janeiro. I got out from Minas Gerais and then I went to Rio.
Só o tempo que eu precisei naquela viagem foram 22 horas. The only time that I needed, the time that we had was 22 hours. Era uma viagem de ônibus. It was a bus trip. E que viagem! And what a trip. Uma viagem inesquecível. It's an unforgettable trip. Porque eu nunca tinha viajado. Because I've never done that before. Para mim era como se eu estivesse andando no avião de primeira classe. For me, as if I was in the first class airplane. Então 22 horas de Minas para o Rio. So 22 hours from Minas to Rio. Chego no Rio e entro dentro de um Fusca com mais 6 adolescentes e um pastor que era o motorista. I get into a really small car with E nós vamos agora do Rio para São Paulo. So now we go from Rio to São Paulo. Para a cidade de Serra Negra. To Serra Negra. E aí você diz, mas no Brasil não tem polícia, não tem no trânsito? Oh, but don't you have cops in Brazil? Tem. Yes, we do. Mas tem pastores que pensam o seguinte. But there are pastors that think like this. Se há membros na igreja que tem carro. If there are members of the church that have Se há membros na igreja que tem dinheiro. Members of the church that has money. E não querem pagar para o jovem de ônibus para o acampamento. And they don't want to pay for the young adult to go to the bus. Ele não quer colocar o carro dele para levar os jovens para o acampamento. Or he doesn't want to let somebody use his car so they can go to retreat. Aí o pastor vai orar. So the pastor's going to pray. Ele diz, Senhor, cega os guardas de He trânsito. said, God, be with the cops and let us see us. Tapa os olhos deles. Close their eyes. Porque eu vou com o meu Fusca. Because I'm going with my small E eu vou levar esses I'm adolescentes. going to take them Porque there. eu quero ver os salvos. Because I want to see them saved. Pelo poder do teu nome, By do the teu power of the sangue. name of Jesus Christ. Eu era um daqueles adolescentes. I was one of those young people in that small car. Dentro da primeira viagem It's on our first que trip aquele pastor ia fazer. that the pastor was going to Só que ele fez 2 viagens. He took 2 trips. Ele queria levar 14 adolescentes. He wanted to take 14 adolescents. E ele não foi parado nem na ida e nem na And he volta. wasn't stopped when he was going or when he was coming back. E lá naquele acampamento, And that at that retreat, Deus mudou minha vida. God changed my life. Porque alguém investiu, Because somebody invested. alguém acreditou, Somebody believed. alguém abriu mão Somebody opened up their hand. do que tinha Of what they had para investir na minha vida. to invest in my life. Às vezes as pessoas dizem assim, Deus, eu quero um carro. Sometimes people say, oh God, I want a car. Eu quero o carro dos sonhos. I want my dream car. Porque eu quero que esse carro seja para o teu louvor. Because I want that this car will be for your praise Para a and tua glory. glória. For your glory. E aí pede o pastor para consagrar o carro. So you ask the pastor to pray over your car. De repente uma pessoa precisa de uma carona. And all of a sudden someone needs a ride. Ele é o primeiro a sair do culto. He's the first one to leave the service. Porque ele não quer usar o carro Because dele. he does not want to use his car. Porque ninguém pode entrar no carro Because dele. nobody can enter his car. Porque segundo ele, Because according to him, só quem entra no carro dele only who goes inside his car é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nada disso. No. Se o Espírito Santo entra no seu carro, If the Holy Spirit is inside your car, todas as pessoas que têm o Espírito Santo podem entrar no seu carro. everyone who has the Spirit, the Holy Spirit can also enter your Porque o car. carro não é seu, Because it's not your car. você é o mordomo dele. You're only a servant. Ah, tem outro que fala, Senhor, eu quero a casa dos meus sonhos. Other people say, oh God, I want the house of my dreams. Senhor, aquela casa That house, de frente para a praia, facing the beach, cobertura, Senhor. with beautiful great house. Senhor, eu quero aquela casa I want that specific house para o louvor da tua glória. for the glory and the praise of your name. Só que ninguém é convidado. But nobody's invited to go. Ninguém é convidado nem para tomar um copo com água. Not even to go inside and have a cup of water. Que casa dos sonhos é essa? What kind of house of the dreams is that? Essa casa, That house, este tipo de carro, oh, that kind of car, são ídolos na verdade. are idols in Na your sua life. vida. They're idols. Se você quer que Deus abençoe sua vida, If you want God to bless your life, você precisa aprender algumas lições com Maria. you need to learn a couple lessons with Mary. Ela vai lá naquela vitrine She goes to that place e compra aquele perfume. and she buys that expensive perfume. Eu tenho absoluta certeza And I have certainty que o vendedor ficou assustado that the seller, he was shocked quando Maria chega e diz assim, eu quero esse perfume. when she points and goes, I want that perfume. Eu acho que ele falou assim, eu quero ver o dinheiro primeiro. I think he said this, I want to see your money first. E ela põe então o dinheiro sobre a mesa. So she puts the money on the table. E você vai dar um presente para algum rei? And she asks, are you going to give a present to any king? Ela disse, algum não. No, it's not just any king. Eu vou dar um presente para o rei. I will give the present to the O king, rei dos the reis, king of o kings, senhor dos Lord senhores. of lords. E ela pega aquele perfume. So she takes that perfume. Para você ter ideia, So you can think about this. o frasco, The bottle, o vaso de alabastro,
The alabaster vase. Ele era tão valioso quanto a fragrância. It was so valuable as the container what's inside. Era uma fragrância como se fosse um vidro totalmente fechado. It was if it was a closed bottle. Alguns perfumes que tem uma tampinha e você tira. There's a couple of perfumes that there's a little thing on top here, you just take it out. E você faz isso. And you just go like, É assim? right? Isn't that how you do it? Tem outros que já são mais sofisticados. The others are more sophisticated. E que você faz assim, ó. And you go like this. É assim? Right? O vaso de alabastro And the alabaster era totalmente is diferente. completely different. Uma vez que você quebrasse o vaso, Once you broke that vase, você teria que usá-lo de uma vez. you would have to use the whole thing. Não podia guardar um pouquinho para amanhã, You could have just put it away for para tomorrow, depois da for manhã, the next day, até a volta de Jesus. until Jesus Christ comes back. Não podia fazer isso. You could not do that. Ao quebrar, If that vase broke, ele tinha que ser usado. it would have to be used. E ao ser usado, And when you use it, naturalmente os reis, naturally the kings, quando passavam, when they would walk, as pessoas sabiam. the people would know O rei está com o vaso, usou o vaso de alabastro. the king used that expensive perfume. Esse rei é bom. That king is good. Ele sabe o que é bom. He knows what's good. Quando Maria chega com o vaso de alabastro, When Mary comes with the alabaster vase, acontece algo. something happens. Entra um outro tipo de membro It comes in another member que infelizmente that unfortunately faz parte da igreja. is part of the church as well. E que se eu pudesse pregar uma outra And mensagem, if I could preach another eu message, pregaria sobre I would preach about a igreja dos pesadelos. the church of the nightmares. Porque este tipo de membro, Because this kind of a member in church, ele deveria fazer parte dessa igreja. she should have been part of that church. É aquele membro It's that member que é avarento that it's a thief. e traidor You cannot trust him, e ladrão. and he steals things from people. Isso é dedução sua, pastor, ou você leu isso em algum lugar? Are you saying this because you know, or you just read it somewhere? Não, eu não estou deduzindo nada. No, I'm not just saying this. E eu não li em algum lugar. I didn't read it in a place. Eu li na Bíblia I Sagrada. read in the Word of God. Você veja que no verso 4 You see in verse 4, está escrito o it seguinte: says this. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso ele disse, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Estes dois versículos diz que este membro, ele era avarento. These two verses says that this member, he was a thief, Ele era miserável, he was miserable, ele era idólatra, he was idolater. porque o avarento, segundo a Bíblia, ele é um idólatra, Because if you're a thief, you are an idolater, e ele era um ladrão. and he was a thief. E detalhe, esse membro fazia parte da junta de Jesus. And detail, this member, he was part of the board of Jesus Christ. Ele era